Bolsonaro queria intervir no STF, revela a revista Piauí. O seu desejo de golpe teve apoio dos generais ministros que buscavam meios de dar ares de legalidade para a extrema ilegalidade. Hoje é o prazo do pedido de explicações do STF sobre dossiê contra funcionários públicos antifascistas. Bolsonaristas mudam de estratégia e começam a assumir suas culpas. Daniel Coelho é processado por dizer a verdade sobre a Prefeitura do Recife. Vamos conhecer Ana Lara, líder Livres em Petrópolis. Veja agora o Livres Notícias. Bolsonaro disse que estava decidido a enviar tropas das Forças Armadas para intervir no Supremo Tribunal Federal. O plano era destituir os ministros do STF até que as coisas entrassem em ordem. Isso aconteceu em reunião oficial no gabinete presidencial no Palácio do Planalto no dia 22 de maio de 2020, com as presenças dos ministros Braga Neto, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Augusto Heleno, da Segurança Institucional. A revelação foi feita na revista Piauí pela repórter Mônica Gugliano, que ouviu a confirmação de 4 fontes diferentes. Outra coisa que chama atenção é que, segundo a reportagem, o esforço dos ministros militares não era para demover o presidente do seu insano desejo golpista, mas para encontrar um verniz jurídico que pudesse tentar pôr uma roupa de legalidade na mais profunda ilegalidade. O principal pano para essa roupa seria a deturpação do artigo 142 da Constituição, que fala sobre as funções das Forças Armadas. Não à toa, nós falamos bastante sobre isso aqui no canal, lá em maio, exatamente na época em que essa reunião aconteceu, quando, não por coincidência, a rede bolsonarista na internet também subia hashtags pedindo intervenção militar e alardeando essa narrativa fajuta que deturpa o espírito da Constituição brasileira. Ou seja, é claro que tudo aquilo ali era articulado. É preciso deixar claro, Jair Bolsonaro é um autoritário que deseja ardentemente ter o máximo poder nas suas mãos. Ele não convive bem com os princípios básicos que constituem a democracia liberal, a divisão de poderes, o respeito ao contraditório, o direito das minorias. Isso sempre ficou claro em sua trajetória de 3 décadas de parlamento, quando votou errado em absolutamente todas as reformas importantes para o país, discursou em defesa de ditaduras e torturadores, atacou os direitos humanos, se empenhou em nome do mais rasteiro corporativismo. Se hoje Bolsonaro não avança mais a linha, é porque não pode, não porque não queira. Por isso, é um dever de todos que têm compromisso com a liberdade, com a democracia, vigiar atentamente para impedir abusos e reagir a esse tipo de absurdo. Há um autoritário no Palácio do Planalto, nós não podemos nos dar o luxo da desatenção, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Hoje termina o prazo estabelecido pela ministra Carmen Lúcia, do STF, para que o Ministério da Justiça envie explicações sobre o dossiê criminoso que monitora o posicionamento político de centenas de servidores públicos pelo país. Esse dossiê é mais um ato autoritário do governo federal, absolutamente incompatível com os princípios democráticos que regem o nosso sistema político. O que eu quero chamar a atenção é para a dinâmica geral desses elementos. Isoladamente, existe uma tendência para que se minimize a gravidade de cada um dos atos. Muitas vezes, quando a gente fala do autoritarismo de Bolsonaro, seus apoiadores respondem que são apenas discursos, o que importa são os atos, e os atos não seriam tão autoritários assim. Essa narrativa é falsa, em primeiro lugar, porque a matéria-prima da política é a palavra mobiliza e articula a ação política, então a palavra antecede os atos na política e elas importam muito. Mas o que casos como esse dossiê mostram é que não se tratam apenas de palavras. Esse governo tem atos autoritários e quem defende o liberalismo político, quem defende a liberdade individual, quem defende a pluralidade, a sua expressão concreta, que é a democracia liberal, não pode assistir a isso passivamente. É preciso denunciar e permanecer atento, tanto na sociedade civil como nos espaços institucionais,
para que cada poder cumpra exatamente a sua função prevista na Constituição. Não podemos fechar os olhos e aceitar os abusos. Nesse contexto político inteiro, outra coisa que chama bastante atenção é a mudança de estratégia dos bolsonaristas em relação às denúncias que eles vêm sofrendo. Primeiro foi o ministro Onyx Lorenzoni, que assumiu sua culpa na prática de caixa 2 de campanha. Agora foi o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que assumiu numa entrevista ao Globo pela primeira vez que o Fabrício Queiroz realmente pagou contas de despesas pessoais dele. É claro que a culpa é assumida junto com uma narrativa bizarra que tenta minimizar a gravidade dos fatos, mas vamos lembrar o básico. Fabrício Queiroz é o criminoso que, após um longo sumiço, sem prestar depoimentos à justiça, foi preso na casa do advogado da família Bolsonaro, que o mantinha escondido por lá. O que parece ficar claro é a mudança explícita da estratégia do bolsonarismo desde a saída do ex-juiz Sérgio Moro do governo, e especialmente a partir da prisão do Queiroz. Se antes tinha uma narrativa de tentar cantar glórias de uma suposta condição de ser incorruptível, agora o círculo bolsonarista parte para aquela estratégia antiga da avacalhação, né? O que me lembra imediatamente o que foi feito pelo PT, que começou a tratar os crimes de caixa 2 cometidos pelo partido com expressões para minimizar o problema, era contabilidade alternativa no lugar de caixa 2, essas coisas do tipo. Aquilo foi amaciando a sensibilidade das pessoas para se aceitar todo tipo de absurdo. E parece que agora o bolsonarismo quer usar dessa mesma tática. Então é preciso ficar atento. Lá atrás, ainda na época do Mensalão, muita gente achou que o petismo ia cair sozinho de podre em função das denúncias. Depois a gente viu que aquele projeto corrupto foi ganhando uma dimensão muito maior, o problema ficou muito maior do que qualquer um podia esperar, e o perigo é ver esse filme se repetindo com ainda mais avacalhação. E aí a questão é óbvia, né? Onde que a gente vai parar? A Prefeitura do Recife comprou respiradores para o tratamento da Covid-19 que só tinham sido testados em porcos. E veja só como são as coisas. Eles não gostaram que o nosso associado, o deputado federal Daniel Coelho, denuncia esse absurdo e agora estão processando o Daniel. Mas ele falou sobre esse assunto ontem na tribuna da Câmara. Senhor presidente, senhores e senhoras, o Congresso Nacional, esse ano, viabilizou a entrega de importantes recursos às prefeituras e governos de estado para que fosse feito o combate ao Covid. Lamentavelmente, junto com esses recursos que chegaram ao longo dos últimos meses, aumentaram também os casos de corrupção, de desvio, as licitações fraudadas e, lamentavelmente, não foi diferente em meu estado, em Pernambuco e na cidade do Recife. A imprensa, tanto local como nacional, veiculou de forma intensa uma compra de respiradores feita pela Prefeitura da cidade do Recife, aparelhos esses apenas testados em animais e em porcos, compra que terminou sendo cancelada, secretário de saúde do município que terminou sendo afastado, em decorrência disso, 3 visitas da Polícia Federal no município, recursos não utilizados, porque a compra ficou cancelada, e muitas vidas que poderiam ser salvas não foram salvas. O que mais impressiona, e aqui venho ocupar essa tribuna, em nome da liberdade de expressão, do debate democrático, do direito de representar o povo do meu estado, é por fazer críticas, denúncias e muitas vezes por reproduzir conteúdo que foi amplamente veiculado em toda a imprensa nacional, terminei sendo processado pelo prefeito da cidade do Recife e pelo seu partido, o PSB, querendo proibir este parlamentar que aqui se encontra em fazer referência de que esses respiradores foram apenas testados em porcos. É desta tribuna que quero repetir para todo o Brasil. É lamentável que os respiradores tenham sido testados apenas em porcos. Não vão intimidar a mim ou aos veículos de imprensa independente que têm repetido essa informação. Além de processarem o parlamentar, processaram também aos jornalistas. Deveriam processar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, porque ambos têm a mesma posição. E se eles tivessem tanta convicção de que a compra era adequada, teriam mantido a aquisição daqueles equipamentos.
Tiveram medo, cancelaram a compra e afastaram o secretário, mas não vão nos calar, seja dessa tribuna, seja nas redes sociais ou ocupando os microfones que a imprensa independente nos oferecer. Nós vamos continuar a trazer informação para o povo de Pernambuco de que recursos sim foram enviados, mas lamentavelmente foram muito mal utilizados por aqueles que governam o estado de Pernambuco e a cidade do Recife. E agora vamos conhecer a nova líder Livres em Petrópolis, Ana Lara. Eu sonho com um Brasil livre, onde cada indivíduo é protagonista da sua própria vida. Liberdade com responsabilidade. Eu acredito muito que por meio da educação, incluindo aí educação política e da boa política, a gente consegue chegar lá. É por isso que nos últimos anos eu tenho me dedicado muito e me capacitado para fazer parte dessa renovação. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, traz para você os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.